Bom, agora parece que sim, parece que do ponto de vista de comunicações isto está a correr melhor. Em todo caso, como estou a fazer isto em condições muito precárias hoje, gostava de perguntar a quem está a ver se está tudo bem com o polegar para cima, se está tudo bem com o polegar para baixo, até porque se vai fazendo tarde, já passaram alguns minutos das 8 da manhã e eu gostava de fazer o comentário sem termos os problemas que tivemos na primeira edição. Bom, lá está, José Álvares Cabral diz que está tudo bem com a sua imagem. Muito obrigado pela colaboração e pela ajuda. Vamos então ao currículo, vamos então à lista de hoje de assuntos, que é uma lista bastante longa. Aliás, tive o cuidado e tive a dificuldade de conseguir selecionar os assuntos, que realmente continua a haver muita matéria para podermos debater. Bom, por onde é que eu queria começar? Pelo período da ordem do dia, por um assunto que já tocámos aqui há umas semanas. Como se recorda, aqui há umas semanas, quando falámos das eleições para a Juventude Socialista, como sabe, as Jotas, seja lá da direita, seja da esquerda, têm sempre muito má fama. E não é por acaso que tem muito má fama, porque quem normalmente se candidata a estas coisas, a estes cargos, quem exerce este tipo de cargo político, normalmente não tem um percurso muito adequado àquilo que é a transparência e que é a credibilidade da vida política. E, como se recorda, aqui há umas semanas tocámos no assunto da candidata à presidência da Juventude Socialista. Chama-se Maria Begonha e, na altura, falámos sobre dois problemas. O primeiro, parece que o currículo da senhora não está correto. Ela terá colocado qualquer coisa como um mestrado no seu currículo que não existiu. Bom, mas entretanto, quando os jornais pegaram, a comunicação social pegou no assunto, descobriu mais coisas que não estavam corretas. Primeiro, havia um problema de idade. Como sabe, há um limite para se candidatar a este tipo de organizações. Em segundo lugar, que é um aspecto não menos importante, parece que outros aspectos relacionados com o próprio currículo também não estavam corretos. Bom, eu pensei que depois de toda a polémica, eu lembro de termos falado sobre isto aqui, mas pensei que depois de toda a polémica, esta senhora teria ou a hombridade de retirar a sua candidatura, ou então a própria Juventude Socialista iria desqualificar esta candidatura. Qual é que foi a minha surpresa ao descobrir no fim de semana que não só a sua candidatura se mantém, bem como parece que ninguém está preocupado com isto, não só no partido, bem como na Juventude Socialista. Bem, isto é gravíssimo, não é? Primeiro, falsificar currículos, além de crime, não é? E era bom que o Ministério Público investigasse essas coisas, não diz bem daquilo que é a qualidade e, sobretudo, a transparência de quem está a fazer este tipo de atitude. E porquê? Primeiro, porque não tem aquelas qualificações, e em segundo, parte do princípio que é preciso ter aquelas qualificações para conseguir chegar a algum sítio na sociedade. Não é verdade. Terceiro, esta questão do limite de idade também não ajuda nada. E, portanto, estávamos à espera que houvesse um bocadinho mais de cuidado por parte da classe política, nomeadamente por quem dirige as organizações, de desqualificar pessoas assim. Não é nada muito positivo. Como sabe, e como dizia há bocadinho, a sociedade em geral tem dúvidas muito grandes sobre aquilo que é a qualidade dos dirigentes políticos e, portanto, quando alguém vem das Jotas, há sempre aquela piada do vem da Jotinha. E, pelos vistos, com razão. Valia a pena levarmos isto de forma um bocadinho mais séria. Bem, vamos então à agenda de hoje, ao primeiro ponto. Tem a ver com a visita do Presidente de Angola. Como sabe, o Presidente de Angola, João Lourenço, está de visita a Portugal e deu, no fim de semana, uma entrevista muito interessante ao Expresso. Aliás, essa entrevista serviria praticamente para esgotar os temas do programa de hoje. Mas vamos pegar num aspecto que me é muito caro e que eu tenho falado aqui sistematicamente em relação a Portugal, em relação a Angola e às empresas por Angola. A uma certa altura da entrevista, João Lourenço diz uma coisa muito interessante. Diz assim, bom, nós precisamos de investidores em Angola. Não precisamos de comerciantes. Ou pessoas que vêm fazer aqui. Eu vou-lhes explicar muito rapidamente a diferença entre uma coisa e outra. O comerciante é aquele que chega ali, quer fazer um ou dois negócios, entre aspas, sacar e pirar-se. Bom, existe muita gente em Portugal assim. E existe muita gente que, ao lidar com as antigas colónias, ainda tem este tipo de atitude. Bem, nada mais errado. Quando nós vamos para algum país, é óbvio que podemos fazer um negócio ou dois, mas é muito importante que a nossa relação com esse país seja uma relação de estabilidade, de compromisso, quase de casamento. E eu sei o que estou a dizer, eu estou em Moçambique, estou aqui há praticamente uma semana. Quando olho para este país e para as coisas que faço aqui, olho sempre em regime de parceria e incomoda-me profundamente ver aquilo que é o chico esperto português que acha que chega a um país, saca o que tem a sacar e vai-se embora. Portanto, esta parte da preocupação de João Lourenço faz todo o sentido. Nós temos de ser parceiros dos países africanos, não temos de ser pessoas ou empresas que vão lá para sacar.
Até porque, como sabe, esta história do sacar tem sempre perna curta. A gente vai lá, saca uma vez, depois já não saca. E depois tem um efeito desgraçado que é afetar a imagem daquilo que é a relação que nós temos com esses países. Portanto, nada mais positivo do que ouvir um presidente dizer isto. A segunda parte da conversa já me preocupa. E porquê? Luanda, ou melhor, Angola, é o segundo mercado da construção portuguesa. Bem, assim como é, não o segundo mercado, mas o principal mercado de algumas empresas noutras áreas. Ora, o que é importante salvaguardar aqui, e eu muitas vezes não vejo as empresas fazerem isto. Há muita empresa que olha para estes mercados de ex-colónias portuguesas, quando começa a haver dinheiro, no caso de Angola há dinheiro há muito tempo, mas como uma forma de safar, ou seja, resolver os problemas que tem em Portugal. Não pode ser assim. E é bom que as empresas ponham isto na cabeça. E é bom que as empresas ponham na cabeça outra coisa muito mais importante que decorre da entrevista de João Lourenço, que é Angola, nem Moçambique, nem nenhum outro país pode ser o único exclusivo mercado das empresas. As empresas têm de aprender a não concentrar os seus negócios e a depender unicamente de um ou dois mercados, porque senão acontece aquilo que sucedeu quando Angola deu a volta. Ou então, quando houve mesmo problemas políticos entre Portugal e Angola, que é a saber, bom, se alguma coisa suceder, o que é que sucede ao volume de negócio dessa empresa? E como sabe, nos últimos anos, isto tem sucedido. Houve empresas que passaram momentos muito difíceis porque tinham posto todas as suas fichas no mercado angolano. Ora bem, o mercado angolano, como toda a gente sabe, é um mercado que depende excessivamente do petróleo. E toda a gente sabe o que é que acontece no mercado das commodities. Hoje em dia está aqui, no dia seguinte está aqui em baixo. Mas é preciso que muitas empresas portuguesas trabalham em áreas completamente diferentes. Olha, agricultura, indústria, agroindústria. Olhem para o mercado americano como um mercado promissor, porque de facto aquilo vai ter consumidores. O país tem quase 30 milhões de habitantes. O país que, se tudo correr bem e se houver juízo, vai crescer paulatinamente. E é melhor que cresça paulatinamente do que estes surtos de crescimento muito longo e depois recessões profundas. Angola vai ter uma recessão de 4% este ano, é preciso não esquecer isto. E, portanto, olhem para isto como de uma forma diversificada, que é, nós temos variedíssimas áreas onde apostar em Angola. Não é apenas a construção, mas atenção, não pode ser o nosso único mercado, nem nós não podemos pôr todas as nossas fichas. Portanto, vale a pena pensar nisto. Outro aspecto da conversa de João Lourenço é, eu estou um bocado curioso, porque já se percebeu que isto não é uma combinação com quem esteve no poder anteriormente. João Lourenço diz-me que a certa altura da entrevista diz assim, bom, quando eu lá cheguei estava tudo pronto para entregar algumas coisas a certas pessoas. Quem? Isabel dos Santos. Nomeadamente, pessoas ligadas ao antigo regime e à família do anterior presidente. Bom, mas eu estou curioso para ver aonde é que este discurso de João Lourenço o vai levar. Porque inicialmente pensou assim, bom, isto aqui é um show-off, é uma combinação entre ele e José Eduardo dos Santos para poder afirmar o seu poder. Já se começou a perceber que não. E a forma como João Lourenço começa a apontar o dedo a pessoas que tiraram dinheiro de Angola e fizeram negócios muito pouco claros com Angola, utilizando dinheiros do Estado, é começar a mexer no vespeiro. E, portanto, eu obviamente não... olha, knock on wood, não desejo que aconteça nada negativo ao 100% de Angola, mas estou curioso para ver onde é que tudo isto vai parar com o seu tempo, com o decorrer do tempo. Bom, ponto seguinte da agenda de hoje, que é para não perdermos mais tempo. Bem, eu no fim de semana ouvi muitas referências a uma preocupação do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em relação ao que está a passar com a discussão do Orçamento de Estado. Como sabe, os partidos apresentaram quase 1000 propostas de alteração do Orçamento, depois do Governo ter apresentado no Parlamento. Bom, e o Sr. Presidente da República está preocupado porque diz assim, bom, com tantas propostas de alteração, bem, eu já começo a ficar preocupado com a aprovação do Orçamento já nem tempo útil. Bem, eu não percebo isto. O Sr. Presidente da República tem muitos motivos de preocupação. Este não pode ser um deles. E o Sr. Presidente da República sabe isto muito bem porque é um constitucionalista. Um Orçamento de Estado é o documento por excelência que tem de ser aprovado pelos nossos representantes do povo no Parlamento. Isto vem-nos da Revolução Francesa, vem da Revolução Americana e obedece, ou melhor, já vinha da Revolução Americana, mas com base naquilo que é o constitucionalismo inglês, que é aquela expressão que citamos aqui com muita frequência, que diz mais ou menos isto. No taxation without representation. Mas assim como não há receita sem a nossa autorização no Parlamento, os nossos representantes do Parlamento, também não há despesa sem isso. Ora, como se sabe,
o Parlamento é o sítio ideal para fazer estas propostas. O Sr. Presidente da República acha que isto pode prejudicar? Bom, se os deputados mexerem o rabinho, não é? Desculpa a minha expressão, e se despacharem, não vai haver atraso nenhum. Agora, o que não pode acontecer é nós começarmos a ter interventores políticos, nomeadamente pessoas de responsabilidade e de cargos de soberania, como o Sr. Presidente da República, a dizer, bem, se vocês fizerem duas propostas, isto é uma chatice, porque dificulta a aprovação do Orçamento de Estado e depois, naturalmente, a minha análise do Orçamento de Estado e a sua promulgação. Portanto, o Sr. Presidente da República tem muita coisa com se preocupar. Esta não pode ser uma delas, porque aquilo é o sítio ideal para fazer. O Parlamento é o sítio certo para fazer estas coisas. Não haja a mais pequena dúvida. Bom, já vou. Bem, terceiro ponto. A desavença entre António Costa e Carlos César por causa das touradas. Nós falámos aqui na semana passada e eu tive, na sexta-feira, e tive muita gente a dizer assim, Camilo, aquilo é tudo fita, é tudo conversa entre o Sr. Presidente da República, entre o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Primeiro-Ministro, para fazer de conta que há uma divergência. Bom, primeiro ponto. As informações que eu tenho é que não há fingimento nenhum. E que isto não foi nada combinado entre um e outro. Pelo contrário, há divergências profundas nesta matéria entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Bom, e como eu lhe disse aqui na semana passada, a razão para isso é a sobranceria com que António Costa está a tratar o partido e com quem está a tratar, e como está a tratar o próprio Grupo Parlamentar. Repare, estar a tomar decisões, o Governo toma muitas vezes decisões e nem sequer ouve o Grupo Parlamentar, ou pensa-se que existe uma sensibilidade e as pessoas tomam conhecimento dessa sensibilidade e um pouco mais do que isso, não é verdade. Bom, e não é verdade por outra razão. Manuel Alegre tem um grande poder e uma grande influência ainda nas bases do Partido Socialista. E, portanto, o que se está a passar é mesmo uma divergência e diferença acentuada. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, que nesse aspecto é muito próximo de um ditador, sabemos nós, em privado, já houve conversas difíceis entre ele e Carlos César em relação a esta matéria. Portanto, não é fingimento nenhum. Aliás, tanto não é fingimento que António Costa, e este é o ponto seguinte, já teve de engolir aquilo que disse. E eu recordo-lhe, e vou convidá-lo a olhar para as declarações do Sr. António Costa nos últimos dias. Ele começou por dizer, repara uma coisa, que foi, pô não, isto tem que haver disciplina parlamentar no Partido Socialista para votar desta maneira. Bom, a segunda declaração, posteriormente a estas conversas desagradáveis e estas divergências, já foi uma coisa completamente diferente. E qual é que foi ela? Muito simples. Bom, eu congratulo-me com a liberdade de voto do grupo parlamentar. Repara uma coisa, já não estamos a falar da obrigatoriedade de voto. Ou seja, há aqui divergências profundas. Vamos ver se o Sr. Primeiro-Ministro aprende com isto. É que os grupos parlamentares não são propriamente um guardanapo que a gente usa e depois deita para o lixo. E o Sr. Primeiro-Ministro devia saber desta brincadeira. Eu sei que ele tem alguns tiques de ditador, que ninguém fala, mas não pode ser assim. E, portanto, é de saudar a forma como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista manifestou a sua independência. Aliás, isto não é exclusivo do PS. No PSD acontece bastantes vezes também. Bom, ponto seguinte, esta conversa, para não perdermos também muito mais tempo, o PS decidiu, soubemos no fim de semana, travar aquele adicional ao imposto ao IMI, que foi proposto pelo Bloco de Esquerda. Bem, houve muita gente que escreveu a dizer, vai ser mesmo assim? Vai. E a pergunta é porquê? Você poderá dizer, está bem, isto vai assustar este e aquilo e não sei das quantas, investidores. É verdade. Estas coisas assustam investidores. Mas repare, noutras matérias que ajustam investidores, nomeadamente a questão de mexer na lei das rendas, nomeadamente a questão do alojamento local, o Partido Socialista não teve peso nenhum em colar-se ao Bloco de Esquerda e ao PCP a aprovar aquelas medidas. O que é que está por trás desta recusa em aceitar a proposta do Bloco de Esquerda? Eu vou-lhe contar. É que isto vai ao bolso de muita gente. Ou seja, uma coisa é você aceitar o adicional ao IMI. Outra coisa completamente diferente é você aceitar mais um agravamento do adicional do IMI, nomeadamente para património de 2 milhões de euros, como se falou aqui na altura. E o que está aqui em causa é que há muita gente nos partidos, nomeadamente no Partido Socialista, que tem património. E tem património que ultrapassa este valor. E, portanto, isto não é inocente. Você dirá, está bem, mas isto é por causa dessas razões que tomamos decisões? Bom, isto é muito simples, meus amigos. Quando nos toca a nós e ao nosso bolso, ou seja, quando a ideologia bate na parede, na realidade da economia, isto é um sarilho. E, portanto, a ideologia desta vez bateu na parede, ou melhor, no bolso de gente ligada ao poder. E não é só no Partido Social Democrata, não é só à direita.
é também no Partido Socialista. Você dirá, isto é negativo? Não, não é. Porque é bom para as pessoas perceberem que a realidade é uma coisa e a ideologia é outra. E quando a ideologia não acompanha nem respeita a realidade económica, isto é um sarilho. As pessoas batem com a cabeça na parede. Está a ver como é que são as coisas? Nós temos sempre um interesse. A vida é muito mais fácil de explicar do que aquilo que a gente pensa às vezes. Às vezes vamos à procura de explicações muito complicadas. Não é preciso explicações complicadas. Isto é tão simples quando dói no meu bolso, não quero. Portanto, se dói no meu bolso, tu não vais fazer isto. E é exatamente aquilo que se passa aqui com o caso do agravamento do IMI. Bom, vamos ao último ponto, que é um ponto muito interessante. É que o Governo veio dizer no fim de semana, ou na sexta-feira, que não ia mexer nos escalões do IRS. Então eu vou-lhe explicar o que é que está aqui em causa. Bem, você fez o Orçamento de Estado e vai ter uma taxa de inflação. O que é que significa? Se você não mexer, atualizar os escalões do IRS com base nessa taxa de inflação, você está a ser tributado em excesso. Ou seja, esse imposto vai reverter para os cofres do Estado. Então, esse imposto. A inflação é um imposto. Repara um pormenor. Quando a gente vem defender tudo, também não é preciso mexer o não mexer nos escalões do IRS, repara uma coisa, vai dar ao Governo mais 60 milhões de euros de receita. Dá muito jeito para alguns desses disparates que estão a ser feitos. E quando isto começou a ser questionado, inclusive a vozearia do cidadão comum, o Governo decidiu-se incomodado. E o que é que vem dizer o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais? O Secretário de Estado dos Impostos, e demanda Ana Catarina Mendes. O Governo não vai mexer aqui porque isto beneficia os mais... Não é os mais ricos que recebem mais. Espera aí. O imposto já não é progressivo? O IRS? Ou o Governo quer criar mais uma progressividade em cima da progressividade? Já agora é assim. Quando se agrava os impostos, quando se mexe nos escalões de IRS, não se mexe para todos? Bem, você pode dizer, está bem, há aqui um patamar. Pois há ali um escalão de IRS vai ser mais beneficiado. Mas imagine só, está lá concentrada uma boa parte daquilo que é a receita fiscal. Este tipo de argumento é pueril, é infantil e é de uma desonestidade intelectual brutal. O que o senhor Secretário de Estado dos Impostos devia ter dito é assim, isto vai-nos lixar a receita fiscal. E, portanto, há alguns disparatezinhos que nós andamos para aí a fazer, mais aqueles que o Bloco de Esquerda e o PCP andam para aí a propor, se nós mexermos nisto, não pode ser feito. Está a haver mais-valia que, do ponto de vista de honestidade e transparência, ainda viessem dessas coisas. Agora, aparecerem com este tipo de investigação, isto é inacreditável. Então, ou seja, este Secretário de Estado dos Impostos, cada vez que abre a boca, das duas uma. Ou sai mosca ou diz disparates. Não é o que está a pensar. Portanto, não faz sentido isto. Nós não somos idiotas. O cidadão comum não é burro e sabe perfeitamente quando é que os governos andam a arranjar justificações para os disparates que fazem. O senhor está a achar que precisa de receita fiscal? Confesse que precisa de receita fiscal. Não venha a dizer assim, eu vou mexer nisto, vai beneficiar o Zé, a Maria e o Diabo Quatro. Mas na sociedade é sempre assim, nós beneficiamos sempre alguém. E o problema é que nós temos aqui 2 escalões de IRS onde as pessoas pagam brutalmente impostos. E, portanto, não faz sentido estar a manter os escalões de IRS sem atualizar aquilo para a taxa de inflação. Aliás, convinha que alguém, do ponto de vista de finanças públicas, mesmo gente académica, gente decente, viesse desmentir e chamar a atenção para esta pouca vergonha, que é o tipo de justificação que as pessoas encontram apenas para justificar aquilo que são os seus objetivos de poder e aquilo que são os seus objetivos eleitorais. Porque nunca esqueça disso, é que no próximo ano há eleições e, portanto, alguém vai querer dizer na campanha eleitoral nós não mexemos no IRS que é para não beneficiar os mais ricos. Isto é um disparate, não é? A sociedade é um todo. Ora bem, vamos ficar por aqui, já terminei a agenda de hoje. Eu tinha mais coisas para falar, mas ficaríamos aqui demasiado tempo. E, portanto, vou aguardar a sua presença amanhã, às 8 da manhã, ainda, naturalmente, aqui diretamente de Maputo. Peço desculpa pelo problema que tivemos aqui inicialmente, foi um problema de telecomunicações, foi alheio, mas aproveito para lhe pedir desculpa e para o final vou-lhe só pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais lado nenhum. Muito obrigado, com licença e até amanhã.